Vamos conversar um pouco sobre a inflação e nos atualizar sobre algumas estratégias de investimentos que podem ser úteis para quem está querendo se proteger da desvalorização de moedas estatais. Pessoal, eu me chamo Guilherme Bauer e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro, seja investindo ou seja empreendendo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também e de compartilhar esse vídeo com os seus amigos nos grupos de WhatsApp. E bem, se a economia mundial fosse uma música, com certeza os Estados Unidos seriam o maestro. O que acontece na economia da maior potência mundial afeta e dita os rumos do que vai acontecer na economia do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E hoje, como nós queremos conversar sobre a inflação das moedas estatais, nada mais justo então do que pegar os Estados Unidos como exemplo. Se a gente tiver uma inflação da moeda americana, certamente isso aí vai gerar inflação nas moedas mais fracas também, como é o caso do real. Até porque boa parte do que dá um certo lastro para o real se dá por conta das nossas reservas que o Brasil possui em dólares. E se essas reservas estão mais fracas, o real, por consequência, se torna ainda mais fraco. Isso sem nem contar todas as particularidades que o Brasil tem para acrescentar aí o problema da inflação da nossa moeda. E ainda que não houvesse essa relação direta entre a inflação do dólar e a inflação do real, que a nossa moeda conseguisse ser totalmente independente do que acontece na terra do Tio Sam, ainda assim, a gente teria que estar de olho no que acontece com os dólares. Afinal, a forma correta de se medir o patrimônio, de se medir o poder de compra, é e continua sendo os dólares. Os dólares são a principal unidade de conta do mundo. Inclusive, principalmente para nós que construímos capital de forma global. De que adiantaria você dobrar o seu patrimônio em reais em um único ano, por exemplo, se o preço do real em relação à economia mundial cair pela metade? Se você for olhar em dólares, então, você nadou e não saiu do lugar. Mesmo aqui no Brasil, no fundo, todos os preços são medidos em dólares. E a prova disso é que nos tempos de hiperinflação aqui no Brasil, o pessoal simplesmente começou até a ignorar o preço das coisas na moeda estatal, seja lá qual era na época, cruzado, qual seja, e começaram a fazer contratos em dólares para poder se proteger. Eles sabiam que só assim eles teriam uma unidade de conta mais eficiente do que a que era praticada até então. E nesse sentido também tem aquele argumento de que você come pão, pão é feito de trigo, trigo é uma commodity é cotada em dólares. Ou ainda de que você trabalha no computador, o computador é importado do exterior, é cotado em dólares, enfim. A nossa economia é totalmente dolarizada, se engana quem está medindo o patrimônio apenas em reais, então, e não está se dando conta disso. Dito isso, agora vamos ver de perto, então, qual é o tamanho do problema da inflação da moeda norte-americana. E o que eu destaco logo de início é que nesse ano de 2021, as altas dos preços já atingiram o maior nível desde a crise de 2008. E até que ponto essa alta generalizada de preços nos Estados Unidos em dólares é decorrente de uma maior escassez dos produtos para uma mesma quantidade de pessoas os comprando, ou seja, coisa natural, lei da oferta e da demanda mesmo. O pessoal está disposto a pagar mais caro, já que tem menos. Até que ponto é isso? E a partir de que ponto essa alta generalizada dos preços começa a ser um efeito colateral de toda a impressão de dinheiro gerada pelo Fed, do aumento da base monetária, do fato de que ter mais quantidades de dólares em circulação faz com que seja necessário ter mais quantidade de dólares também para comprar o mesmo produto. Qual dos dois é o fator preponderante para essa inflação que nós vimos agora no primeiro semestre de 2021? Vamos mergulhar em alguns dados fornecidos pelo próprio governo americano para descobrir essa resposta. Esse aí na tela é um comunicado econômico que saiu no dia 10 de junho de 2021 sobre o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos, o equivalente ao IPCA aqui no Brasil. Esse índice, ele representa uma cesta de produtos e serviços que o americano médio compra aí no seu dia a dia.
E aí ele vai comparar os preços atuais dessa cesta com os preços dessas mesmas coisas, desses mesmos produtos e serviços lá no passado, para saber como que a economia está se comportando, se as coisas estão mais caras ou se elas estão mais baratas. E o CPI mostra que a cesta de produtos que o americano médio consome nos centros urbanos de lá subiu 0,6% só no mês de maio, já considerando o ajuste sazonal. E isso logo após ter subido 0,8% no mês de abril. Então que as coisas estão ficando mais caras é algo inegável, mas como identificar se isso é algo natural, decorrente da escassez de produto, ou se essa alta dos preços já é decorrente aí do aumento da quantidade de moedas em circulação, algo artificial? Para isso, a gente pode olhar a inflação apenas de alguns produtos que compõem a cesta do CPI, como o de carros e de caminhões, por exemplo. Eu escolhi esses produtos porque são alguns que tiveram um aumento de preços ainda mais significativo e eles, sozinhos, são responsáveis por elevar o preço de toda a cesta de produtos que compõem o CPI. Veja que só em abril a alta de preços de veículos usados foi de 10%. E em maio foi de mais 7,3%. Um aumento sozinho que foi responsável por 1/3 do aumento total do CPI. Mas o fato é que a maior parte dos bens e serviços que compõem a cesta tiveram altas bem mais moderadas. Como você pode ver aqui, em geral, tudo subiu algo perto de 0,6%, 0,4%, pelo menos uma ordem de grandeza a menos. Então, partindo do pressuposto de que o que tem puxado a inflação dos preços nos Estados Unidos para cima são principalmente alguns setores pontuais, setores esses que foram os mais afetados por conta da paralisação da economia, dos lockdowns, a gente pode fazer a dedução lógica, então, de que essa inflação de agora é um reflexo do lockdown, é um reflexo da escassez dos produtos, da falta de produção. É algo natural, então, de mercado ainda. A escassez. Por exemplo, quando a gente vê que o que subiu são carros e caminhões, faz total sentido, afinal, esses produtos dependem da produção de um chip lá na China, esse chip aí não estava sendo produzido com a paralisação das fábricas, não conseguiu produzir mais automóveis, eles ficaram mais caros, tinha menos para ser vendido. A mesma coisa aí no setor de construções, que também foi um dos que mais teve alta de preços aí recentemente. A gente estava aí com uma paralisação para a extração de madeiras e outros materiais de construção, por conta disso, esse também foi um setor muito afetado. Mas veja então que isso é algo bastante preocupante. Se essa inflação de agora é causada pela escassez de produtos e serviços e não por causa da impressão de dinheiro, do aumento da base monetária, isso significa que, hora ou outra, o pior ainda está por vir. A inflação de preços decorrente da inflação de moedas em circulação ainda não está acontecendo. Isso leva algum tempo, mas essa sim vai ser a mais preocupante. Essa sim tende a causar uma alta de preços ainda mais generalizada. Isso está acontecendo porque boa parte do dinheiro que foi criado do nada pelos bancos centrais, pelo Fed, no caso do dólar, ainda não está em circulação na economia, ainda está represado em alguns investimentos no mercado financeiro, ainda está represado nas poupanças do cidadão americano, mas hora ou outra esse dinheiro vai começar a circular, ele vai entrar em circulação na economia. E aí quando ele for trocando de mão, eles vão ver que para uma mesma quantidade de bens tem uma quantidade maior da base monetária, a tendência natural é que tudo suba então. Os efeitos não são imediatos, mas hora ou outra eles vão chegar. Aliás, sobre esse ponto, serve de complemento um outro vídeo que eu fiz recentemente, em que eu falei sobre esses valores represados e como que eles estão ameaçando aí a estabilidade das moedas. Lá eu deixei o mais explicativo possível, fiz até uma analogia com o funcionamento de um balão, só faltou desenhar. Não deixe de conferir esse outro vídeo, ele é muito importante, eu vou deixar aqui no izinho. Mas agora vamos então ao ponto mais importante desse vídeo aqui, que é entender como que nós, pessoas físicas, podemos fazer para nos proteger dessa ameaça de uma inflação ainda mais alta nos próximos meses ou anos. E isso é uma tarefa capciosa, porque a maior parte dos ativos que nós temos disponíveis para nós podermos investir, eles tendem a não ter uma performance tão boa assim nesses tempos de alta da inflação. Em todo caso, o primeiro investimento que eu tenho para comentar são os títulos públicos. Você vai pegar ali um título público americano, por exemplo, ele vai te render, sei lá, 2% ao ano. O
o que, convenhamos, é muito pouco. Tá bom, você pode pegar um título de um outro país que vai te render um pouco mais, como o Brasil, por exemplo, ou ainda como a Argentina. Mas ele vai te render em reais ou em pesos argentinos, e aí tem toda aquela coisa. A moeda emergente tende a se desvalorizar mais, então de que adianta te pagar, sei lá, 80% em pesos argentinos, se em dólares você vai ter nadado e não saído do lugar. E os títulos americanos, então? Será que eles são interessantes, mesmo pagando 2% ao ano? Em alguns casos, na minha perspectiva, eles podem ser interessantes sim. Principalmente para quem tá no jogo não para ganhar dinheiro, mas sim para não perder. Aquele sujeito que já tem uma quantia de dinheiro mais elevada, ou ainda que já está aposentado, e a ideia dele é só preservar aquilo que ele construiu. Porque ele não vai ficar rico com esse rendimento, mas dificilmente ele vai perder dinheiro também. Em todo caso, essa não é uma estratégia para a maioria, mas aí a gente pode ir para outras alternativas. E uma segunda opção de investimentos para esses tempos de mais alta inflação são as commodities. Commodities têm, historicamente, performado melhor do que os outros ativos nesses tempos de alta de inflação. O retorno anual médio das commodities nesses períodos é algo em torno de 14%. E para investir em commodities, você pode, por exemplo, comprar elas diretamente, o que não costuma ser o comum, ou você pode investir em ETFs listados nas bolsas de valores. Claro, toda essa lista são de investimentos que você vai acessar por meio de um broker americano. O que não significa que você não pode comprar commodities investindo aqui na B3, por exemplo. Você pode ir para o mercado de derivativos, comprar, sei lá, um contrato de café, alguma coisa assim. Ou ainda você pode comprar ações de alguma empresa que explora esse tipo de matéria-prima. Em todo caso, eu não acredito que essa seja a melhor alternativa, não. Empresas brasileiras são de maior risco, nosso mercado é emergente, e mesmo os derivativos, os contratos que você vai comprar aqui, na minha opinião, faria mais sentido comprar lá fora, onde a liquidez é bem maior. Mas voltando aqui, e ainda falando sobre as commodities, eu acredito que também é muito conveniente que você coloque aí na sua agenda de estudos, estudar a tese do investimento em urânio. Eu vou fazer um vídeo no futuro mais especificamente só para tratar desse metal, mas o que eu já adianto desde hoje é que na visão de muitos analistas de investimentos, esse é um ativo que está subvalorizado. E seguindo aqui, não que a ordem importe, em terceiro lugar dos investimentos que podem te proteger da inflação, nós temos os bens imóveis. Investir em terras, em casas, em salas comerciais para alugar, esse tipo de coisa. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse tipo de investimento. Na minha opinião, tem pouca liquidez e muita dor de cabeça, além de que os impostos são muito altos, principalmente aqui no Brasil. Em todo caso, é uma alternativa válida para muitas pessoas. Para se livrar do problema de liquidez, eu posso investir de repente em um fundo imobiliário, ou ainda nos REITs, que são os primos dos fundos imobiliários listados nas bolsas americanas. E eu gosto bem mais deles, principalmente se a gente encontrá-los por um preço que não seja muito caro. E eu já fiz um outro vídeo em que eu falo sobre FIIs, sobre REITs, sobre investimentos em imóveis. Eu vou deixar aqui no izinho para você conferir. E em quarto lugar, nós temos os investimentos alternativos. Alguns deles podem ser muito interessantes para o pessoal aí que quer se proteger da inflação. Como, por exemplo, você pode comprar vinhos, você pode comprar arte, você pode comprar direitos de propriedade intelectual, direitos autorais de alguma música, por exemplo, ou até de um vídeo do YouTube. Essas alternativas se mostram também muito interessantes para se proteger da inflação, mas os estudos apontam que, em média, elas tendem a performar menos do que investimentos em commodities, por exemplo. Além do que, é claro, elas vão ter uma liquidez muito menor do que um ativo que é negociado nas bolsas de valores. Boa parte delas sequer tem um mercado secundário. Boa sorte aí para não beber todos os vinhos que você comprou. E dando sequência aqui, em quinto lugar, alguns vão considerar investimentos alternativos, eu não considero mais, estão as criptomoedas e também os NFTs. E com certeza o Bitcoin, por exemplo, ele nasceu como uma alternativa para a gente sair de todos os riscos do sistema financeiro tradicional. É um bem escasso que visa nos fornecer uma proteção à inflação. Eu acredito que no longo prazo ele vai fazer isso. Em todo caso, a minha opinião pessoal é que para quem quer se proteger de uma alta da inflação no curto prazo, o Bitcoin, por exemplo,
ainda não é a melhor alternativa. Veja, eu sou um entusiasta do Bitcoin, mas eu tô falando isso porque o Bitcoin ainda é muito volátil hoje em dia. O que significa que às vezes você quer comprá-lo para se proteger de uma inflação de, sei lá, 10%, mas você está comprando um ativo que varia isso em um único dia, em uma única hora. Então, me parece que não é a melhor alternativa, ao menos não se a sua estratégia for principalmente proteção contra a inflação. Se a sua estratégia não for ganhar, e sim não perder. Em todo caso, se a sua estratégia for ganhar, aí eu acredito que criptomoedas são sim uma das melhores alternativas, justamente porque são muito voláteis e ainda têm um excelente potencial de valorização. Na minha opinião, elas estão só começando. É até engraçado de lembrar, mas não deve fazer nem 10 meses que eu fiz um vídeo perguntando se o Bitcoin ia chegar a 100 mil reais naquele ano ainda, tá? Tava 70 mil reais na época. E na sequência, nós temos um investimento parente das criptomoedas, um investimento tradicional, que são os investimentos em finanças descentralizadas. Tá, elas são criptomoedas, mas eu deixei separado porque o investimento aqui é diferente. A ideia não é comprar a cripto por um valor mais baixo e vender por um mais caro e ganhar dinheiro com isso e se proteger da inflação, talvez. A ideia aqui é colocar essas criptomoedas para render. Então você pode comprar stablecoins, por exemplo, que são aquelas criptos que têm a relação de 1 para 1 com o dólar. Elas se mantêm essa paridade, ou ainda com alguma outra moeda estatal. Claro, se você deixar essa criptomoeda parada, sem render, e a sua intenção é se proteger da inflação do dólar, você não vai ter sucesso. Mas você pode colocar elas em alguns investimentos que podem te render algo em torno de 12% a 25% ao ano de renda fixa em dólares. Cara, isso é muita grana. E esses investimentos são legítimos. Hoje em dia tem diversas alternativas. Aliás, eu tenho uma playlist inteira em que eu explico, inclusive, passo a passo de como que se faz isso. Eu vou deixar aqui no izinho. Mas, para sintetizar, as principais empresas ou sites que você pode fazer isso são a Binance, são a Nexus, são a PancakeSwap. Por lá você consegue esse tipo de investimento com stablecoins. E é claro que nem tudo são flores, você precisa fazer a sua própria due diligence e estar ciente de quais riscos que você está correndo. Que na minha opinião os principais riscos são 3. O primeiro deles é o risco da própria stablecoin, que tem essa paridade de 1 para 1 com o dólar, essa paridade acabar sendo quebrada. Por exemplo, porque a stablecoin sofreu um ataque hacker, ou ela é uma stablecoin centralizada e o ente que emitiu essas stablecoins se mostrou aí que não tem tanta liquidez quanto parecia ter, por exemplo. Esse é um risco que a Tether possui. O segundo risco desse mercado é de você sofrer um ataque hacker ali onde estão os teus investimentos e acabar perdendo os fundos. E o terceiro risco é você acabar caindo em um golpe de pirâmide, porque tem empresas legítimas nesse setor, mas também tem muito fraude por aí. Você precisa ficar atento. Mas convenhamos, todos esses riscos você talvez não consiga eliminá-los totalmente, mas você consegue diminuí-los bastante. Por exemplo, se você trabalhar só com as empresas que você sabe que são legítimas, dificilmente você vai cair em um golpe de pirâmide. Ou ainda, se você diversificar e não deixar todos os ovos na mesma cesta, no mesmo site, você também diminui os riscos de um ataque hacker. A mesma coisa com as criptos. Se você não deixar tudo, sei lá, na stablecoin Tether, mas deixar uma parte em DAI, em USDC, em Binance e USD, você consegue também ter uma maior diversificação e mitigar um pouco esse risco. É totalmente seguro? Nada nessa vida é seguro. Mas pessoal, 12% até 24% em dólares. Convenhamos, o que é que está pagando isso? O Treasury do governo americano paga só 2%. Então, dadas as proporções, me parece que é um investimento interessante sim, para quem conhece e para quem sabe onde está pisando. E para fechar, lembra que no começo do vídeo eu falei que se a economia mundial fosse uma música, os Estados Unidos seriam o maestro? Pois é, eu fiquei curioso agora. Conta aí pra gente nos comentários qual seria a música que representaria melhor a economia mundial nos dias de hoje. Tenho certeza que vai sair muita pérola. Sejam criativos. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Eu acho que eu ia colocar aquele funk das antigas, sabe? Do DJ Malboro. Como um morto muito louco. Corta.